A crise econômica enfrentada pelos brasileiros nos últimos anos gerou um cenário ímpar para o período eleitoral. Com as campanhas presidenciais avançando a todo vapor, os holofotes passaram a ser divididos entre candidatos e assessores econômicos. Nomes escolhidos para possivelmente assumir o Ministério da Fazenda passaram a ganhar destaque após longo período de recessão, que deixou graves feridas na população, como altos índices de inadimplência e quase 13 milhões de desempregados. O futuro responsável por curar esses traumas dos cidadãos terá que pensar em solucionar os gargalos econômicos que também atormentam os brasileiros, como o rombo fiscal e a reforma da Previdência. A tamanha importância dada aos assessores econômicos tem relação com a busca por credibilidade ao próximo ministro da Fazenda. É o que pensa o cientista político Bolívar Lamounier. E me parece que a explicação é pura e simplesmente essa. O eleitor não quer ouvir só a promessa do político de que vai enfrentar a questão econômica. Ele quer saber se o político está cercado de uma boa equipe. Então, a qualidade da equipe, o fato de ela trabalhar com antecedência, o fato de o candidato indicar que dali seguramente deverão sair alguns dos ministros, reforça a posição eleitoral dele. Para Bolívar Lamounier, o governo de Itamar Franco é um exemplo de gestão em que o Ministério da Fazenda teve mais destaque que o próprio presidente. O responsável pela economia, porém, deve ser um dos termômetros de governabilidade nos próximos 4 anos, já que muitos dos desafios dependem da aprovação do Congresso Nacional. O economista Ricardo Amorim pondera o grau das promessas dos candidatos que aparecem à frente nas pesquisas de opinião com a possibilidade de execução. As propostas fazem todo sentido. A pergunta é, o Bolsonaro consegue fazer isso andar no Congresso com a postura que ele tem, que é basicamente de confrontar o Congresso? Talvez sim, tomara, que ótimo, bom para o Brasil. Agora, e se não? Eu acho que essa é uma das questões que está em jogo. E vale a mesma coisa do outro lado. O Haddad, por exemplo, veio com aquela proposta de que ele vai zerar salário mínimo para quem ganha até 5, zerar imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. São 20 e poucas milhões de pessoas. De onde saiu o dinheiro? Ele não contou. Para Ricardo Amorim, os assessores econômicos aparecem como grandes fiadores de confiança. Enquanto não há uma definição, o mercado financeiro continua reagindo às pesquisas de intenção de voto. Nesse cenário, promessas que envolvem ou desprezam questões estruturais do país acabam sendo determinantes para a oscilação do dólar e da bolsa, o que gera ainda mais insegurança para o Brasil. Bom, é um protagonismo que poucas vezes a gente viu, né, professor, em eleição? Os assessores. Eu estou sentindo falta do Mercadante. Sem o Mercadante não tem graça. Eu gosto das análises do Mercadante sempre muito precisas, que quando ele fala uma coisa ocorre o oposto tal. Mas você sabe que teve outros momentos, não sei, que também teve presença de assessores econômicos e debates. Por exemplo, a importância do Plano Real na eleição de 1994, provavelmente nunca, desde 1989 até hoje, nunca a questão econômica teve tão presente como na eleição de 94, que fez com que um ministro, que seria no máximo deputado federal eleito por São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, em 1994, que ele sabia que não seria reeleito senador, ele fosse eleito no primeiro turno presidente da República. Então, portanto, a questão econômica teve no primeiro plano e o plano real, né? E associando o plano real à figura do Fernando Henrique Cardoso. Na minha leitura, eu acho que a economia não é o elemento determinante dessa eleição, não. O elemento determinante dessa eleição, especialmente nas últimas semanas, é o medo. Que não se configura em questões econômicas, políticas, sociais, não, é o medo, ao medo do PT. E isso foi muito bem construído. Não, tudo bem, Eduardo. Isso foi muito bem construído, porque do outro lado, o outro interlocutor, que é o Jair Bolsonaro, não pode falar. Nós vivemos uma situação única na história. Eu não conheço no mundo nenhum país que teve os seus 2 principais candidatos, um na cadeia e outro no hospital. E eles não falam, porque o Lula não fala, quer dizer, tenta falar através do capacho do Haddad. Mas o Haddad é nada, tal. E o Jair Bolsonaro não fala, o que para ele é bom não falar também. Porque você começa a ter qualidades sem que necessariamente você exponha se você tem qualidades ou não. Lembra até aquelas coisas antigas lá do S. de Queiroz, do Pacheco e tal. Então, criamos uma situação assim. Então, me parece, na minha interpretação, que não significa que eu estou certo, não tenho nenhuma pretensão de achar que eu sou o dono da verdade, mas que a questão econômica não está tão presente como deveria estar. Eu acho que ela é fundamental para o país. Mas, infelizmente, houve um empobrecimento do debate programático no processo eleitoral, né? E o ponto que é importante a gente falar também é que o discurso dos assessores econômicos, e são pessoas sim competentes, muitos deles são
professores, têm trabalhos publicados, etc. Muitos deles, né? Nem todos. Mas eles vêm só no lugar comum, na discussão rasa, aquela história de o Estado brasileiro é muito pesado, temos que acabar, que absurdo esse número de ministérios, esse déficit é o principal problema brasileiro, o Brasil tem uma estrutura tributária muito confusa. Eles podiam já que eles são os assessores, eles não estão disputando, deixa a história do populismo, do discurso, que é o discurso para as massas, etc., para os candidatos. E vamos tentar fazer um debate de uma qualidade um pouquinho melhor. Vamos para a página 2 da profundidade do assunto econômico. Vamos ver os números, como é que você vai fazer? Eu tenho provocado muito aqui no programa, tenho trazido alguns números, por exemplo, você vai cortar, mas vai cortar como? Vai cortar onde? Vai tirar os ministérios, e aí quem vai fazer as coisas que são feitas hoje ou não fazem nada? Então mostra que eles não fazem nada. Então, assim, eu sinto falta desses assessores econômicos de um pouco mais, não só de profundidade, mas de profundidade e qualidade da discussão. Está muito ruim, vários deles parecem que são também candidatos, mas não são. Eu acho que o principal problema aí nessa discussão da questão econômica é que, de novo, assim como houve em 2014, vai haver um imenso cavalo de pau entre expectativa e realidade. As duas principais candidaturas estão vendendo um cenário segundo o qual é possível não fazer grandes cortes, não fazer cortes abruptos e seguir mais ou menos a valsa. Não é possível isso. As contas estão depauperadas, o ajuste fiscal ele precisa ser feito e ele não é indolor, não é na base do jeitinho, ele pressupõe uma reforma da Previdência. E ninguém está dizendo isso entre as duas principais candidaturas com todas as letras. Me lembra quando a Dilma negava a crise, que já estava ali instalada, ainda não tinha se manifestado só no emprego, mas os outros indicadores já mostravam o cenário vindouro ali de uma recessão prolongada. Ela negou isso e, uma vez eleita, nomeou para ministro da Fazenda alguém que era o contrário do que ela tinha pregado na campanha, que era o Joaquim Levy, que era um economista liberal de corte ortodoxo. Portanto, os eleitores que estão esperando uma bonança com o PT, com Bolsonaro, podem se ver diante de um ajuste nos moldes daquele proposto pelo próprio Temer, e já tem assessor do Bolsonaro discutindo a possibilidade do Temer aprovar a reforma da Previdência para poupar o Bolsonaro disso, ainda nos meses que lhe restam. E aí se vê diante de uma maioria que é composta pelos mesmos partidos, um programa econômico que é aquele que ele rejeitou, tudo ao contrário do que se vende na eleição.